Sejam bem-vindos ao programa Parlamento, que hoje dá atenção à execução orçamental nos primeiros 3 meses deste ano. O PS, os socialistas madeirenses, já fizeram saber que avançam com uma moção de censura ao Governo Regional porque entendem que os resultados apontam para o falhanço do plano de ajustamento. O debate em torno da autonomia marca também a agenda dos partidos políticos. No último fim de semana, Alberto João Jardim veio dizer que em 2015, se a região tiver as finanças consolidadas, os madeirenses terão o direito de perguntar o que faz a República na Madeira. E de imediato, a oposição regional falou em discurso separatista. Numa situação de emergência social, importa percebermos também até que ponto faz sentido o discurso da austeridade do Governo Central numa Europa que começa a falar em estratégia de crescimento. Começo por cumprimentar os deputados na Assembleia da República e por pedir o assunto que escolheram para iniciar este nosso programa. Começo por si, José Manuel Rodrigues. Bom, no meio de tantas mais notícias que todos os dias somos confrontados, eu escolhi 2 factos que eu considero extremamente positivos que ocorreram nos últimos dias na região autónoma da Madeira. O primeiro foi a Conferência Anual do Turismo, organizada pela Ordem dos Economistas, que é hoje um evento anual de grande significado e que consegue congregar massa cinzenta regional, com algumas especialidades do plano nacional, para tentar encontrar pistas e soluções para um melhor turismo para a Madeira. Desta feita, o tema abordado foi o turismo e cultura, e concluí-se que a Madeira tem potencialidades também do ponto de vista cultural para conseguir mais nichos de mercado. Foi pena que o Governo Regional tivesse dado pouca atenção a esta Conferência Anual do Turismo e às anteriores, porque acho que as suas conclusões dariam pistas para novas políticas no setor do turismo regional, que bem precisamos, porque estamos com taxas de ocupação hoteleira baixas, mas pior do que isso, com más receitas hoteleiras. O segundo facto positivo é para enaltecer, mais uma vez, o grupo Dançando com a Diferença, que cultiva a chamada arte inclusiva, em que pessoas com necessidades educativas especiais, com outros artistas e músicos, conseguem fazer espetáculos que são apreciados não apenas na Madeira, mas são vendidos a nível nacional e já começam a ser conhecidos no plano europeu. E, portanto, é uma coisa positiva que nós devemos enaltecer e, sobretudo, na pessoa do Henrique Amoedo, que é um brasileiro que vai para a Madeira desenvolver esta arte inclusiva que tem sido um sucesso. É evidente que o desemprego a que estamos a assistir e os níveis a se aproximarem dos 15% são consequência de 2 factos. Em primeiro lugar, da própria forma de governo do PS nos últimos 6 anos, que levou à duplicação da dívida portuguesa e a um pedido de resgate. Eu noto que quando se fez o pedido de resgate, e está a fazer agora 1 ano que o acordo com a Troika foi assinado, Portugal não tinha dinheiro para pagar salários nem pensões. Esse plano de resgate... E agora o que tem? Esse plano de resgate impôs uma série de medidas recessivas, a chamada austeridade. E agora estamos, naturalmente, que os cortes de desemprego é uma oportunidade para um desempregado. Eu já chego a essa questão. Eu gostaria que comentasse essa afirmação do Sr. Primeiro-Ministro que disse no plenário e depois disse no sábado de rei. Eu já comento a declaração do Primeiro-Ministro. E transformar Vamos ouvir o deputado do CDS. E nós estamos, portanto, isto é o resultado de políticas irresponsáveis de endividamento e desequilíbrio orçamental durante 6 anos de governação do Partido Socialista, que depois deu lugar ao plano de resgate, e é esta austeridade com quebra de rendimentos e, portanto, com aumento de impostos que provocou menor poder de compra e, portanto, desse ponto de vista, há menos atividade económica, há mais falências e há mais desemprego. E, portanto, atribuir a este governo a responsabilidade de, em 10 meses, ter criado mais 160 mil despedimentos não é sério, nem verdadeiro. É do Sócrates. A razão é anterior. Já percebemos que é anterior em sua opinião. Agora, o que é necessário? A frase do Primeiro-Ministro. Eu considero que a frase do Primeiro-Ministro é uma frase infeliz no atual contexto. Acho que... Chama-se tropada.
Sim, acho que houve um empolamento da afirmação do Primeiro-Ministro. Ele estava numa conferência de empreendedores. Julgo que terá querido dizer, se eu bem interpretei, que para algumas pessoas... Disse no debate quinzenal, no plenário. Para algumas pessoas, isso, se eu bem interpretei, o facto de estarem desempregadas pode constituir uma oportunidade para um novo emprego, para se lançarem no negócio. Agora, para a maioria dos desempregados, aquela afirmação é infeliz. Porque a maioria dos desempregados, o que é que acontece? Não são os tais que recebem as indenizações milionárias. São os desempregados que ganham o seu rendimento e que depois recebem apenas 65% de subsídio de desemprego. E, portanto, para esses, a afirmação é claramente infeliz. Agora, vamos entrar com certeza naquilo que é necessário fazer para combater o desemprego, que é ter um equilíbrio entre a austeridade que é necessária para fazer a consolidação orçamental, que eu acho que ultrapassou os limites do razoável, quer no continente, quer na Madeira, mas ter agora medidas de caráter económico, de apoio às empresas, aos setores produtivos, para que novas empresas possam aparecer, para que possa haver investimento e para que possa haver... Mas a verdade é que em Portugal o governo português mantém esse discurso da austeridade, quando a Europa começa já a falar de uma estratégia de crescimento. O nosso país deveria contribuir aí para uma nova estratégia, para ajudar, aproveitando até a França, a vitória, a mudança política em França, para ganharmos esse avanço em termos de política na Europa? A austeridade não pode ser um fim em si mesmo. A austeridade é um meio para atingirmos um objetivo, que é a consolidação orçamental, isto é, o equilíbrio entre despesas e receitas, a fim de travar o endividamento a que o país estava e está sujeito. Porque é bom dizer que Portugal continua, apesar de tudo, a se endividar para fazer face aos compromissos que assumiu no passado pelos anteriores governos. Agora, a par disto, há um momento em que a austeridade, é um bocadinho aquela história de que o doente pode morrer da cura. E portanto, estamos a morrer, não? Claramente estamos num momento em que é preciso encontrar o tal equilíbrio entre a consolidação orçamental, mas que essas medidas não tenham mais efeitos recessivos na economia. Porque senão o nosso desemprego vai disparar para os níveis da Espanha ou da Grécia, o que não seria suportável pela sociedade portuguesa. Vamos nesse sentido? Ou tem de vir primeiro da Europa? Eu acho que Portugal acompanha um pouco a tendência europeia. A Comissão Europeia, no próprio Dia da Europa, divulgou um documento com um conjunto de medidas de caráter de incentivo ao crescimento económico e ao emprego. E são essas medidas que têm que ser postas em prática, quer com verbas da própria União Europeia, quer com verbas de cada um dos Estados-membros. Porque já se conclui que esta austeridade, apenas pela austeridade, vai dar maus resultados. O exemplo da Grécia está aí à vista de toda a gente. O exemplo português é um pouco melhor, porque tem havido consolidação orçamental, a Comissão Europeia, a Troika elogia o governo português, mas o próprio Fundo Monetário Internacional, que é insuspeito nesta matéria, veio dizer que são necessárias medidas de caráter económico para haver crescimento, para haver mais produção e para haver mais emprego. Mas a senhora Merkel, a verdade é que até há bem pouco tempo a senhora Merkel nem queria ouvir falar... Eu acho que apesar de tudo... desse lado da questão. Eu acho que apesar de tudo o senhor François Hollande fez uma campanha eleitoral com algumas das medidas que eu considero demagógicas e até mais para os franceses. A ideia de que vai reduzir a idade da reforma. A ideia de que vai aumentar o salário mínimo, não sei quanto, não sei em condições financeiras terá a França para cumprir este programa. Agora, tem um significado político. Votaram para castigar Sarkozy e não tanto para... Eu acho que apesar de tudo é isso. Eu acho que tem um significado, apesar de tudo, a vitória de François Hollande. É que vai pressionar a que haja uma agenda mais acutilhante de crescimento económico na Europa. E Portugal vai beneficiar. Que há a questão da execução orçamental e já agora a moção de censura. Tudo aquilo que há pouco se disse sobre a má governação do país pelos governos do Partido Socialista, em termos de endividamento, é aplicável ao que se passou nos últimos 10 anos na Madeira. Isto é, o despesismo e a dívida do governo do PS teve correspondência aqui na Madeira através da má governação do PSD.
E a verdade é que eu sempre, e o CDS, nos manifestamos contra este plano. Contra este plano. Se me deixarem falar. Eu e o CDS sempre nos manifestamos contra este plano de ajustamento financeiro para a Madeira. Isto por uma razão que tem a ver com o facto da Inspeção-Geral de Finanças, quando avaliou a dívida da região, na ordem dos 6,5 mil milhões de euros, a IGF disse que a Madeira ia precisar nos próximos 4 anos de 3,5 mil milhões de euros de financiamento. Ora, o Governo Regional só negociou com o Estado 1.000 milhões de euros para o ano 2012 e mais 500 milhões para o ano 2013. Isto é, faltam 2.000 milhões de euros para que a região se possa financiar nos próximos 4 anos. O Ministro das Agrava-se aqui um facto. Há aqui um facto. Podemos negociar. Há aqui um facto grave, que é dos 1.000 milhões de euros que virão para a Madeira com o orçamento reticativo, que ontem foi publicado. Não, dos 1.000 milhões. Dos 1.000 milhões. São 938 milhões do orçamento reticativo. Apenas 300 milhões estão destinados ao pagamento a particulares, a fornecedores e empresas privadas, porque 600 milhões serão para fazer face à chamada dívida financeira à banca. Por aqui se vê que, devendo o Governo Regional e as empresas públicas uma dívida próxima dos 2.000 milhões de euros, como é que com 300 milhões de euros vai fazer face às dívidas do Governo Regional? O que é que vamos ter? Mais falências, mais encerramento de empresas e mais desemprego. Os últimos números conhecidos em Portugal sobre os prazos de pagamento de entidades públicas a particulares indicam que a Madeira é a região do país e é a entidade pública que leva mais tempo a pagar os particulares. 23 meses para pagar uma dívida em média. Sendo que há dívidas que vêm de 2003, na área da saúde tem 5, 6 anos o Serviço Regional de Saúde. Mas em média leva 23 meses. Eu pergunto, como é que uma empresa privada se pode segurar no mercado, pagar salários, pagar impostos, se não recebe da entidade a quem prestou os serviços, neste caso o Governo Regional, se não ao fim de 23 meses, 2 anos. E, portanto, o principal fator de agravamento da recessão económica na Madeira é não só este plano de ajustamento financeiro, é o aumento de impostos brutal, sobretudo na questão do IVA e do imposto sobre os combustíveis na Madeira, mas é também o facto de não haver pagamentos aos fornecedores e às empresas privadas. Foi por isso que o CDS-PP disse desde sempre que este programa era incomportável para as finanças públicas regionais. Como é que é admissível que no espaço de 4 anos possamos ter equilíbrio orçamental como está no plano? O Governo da República neste momento, ser sensível a nossa situação orçamental é esta. A Madeira, o ano passado, tinha... Se me deixar, Sr. Deputado Jacinto, a Madeira, o ano passado, tinha de despesa anual 1.200 milhões de euros. E a receita era de 700 milhões. Há aqui um déficit de 500 milhões de euros. Que até agora foi satisfeito com este déficit, à custa de dívida. Essa dívida agora parou. E, portanto, como é que se conseguirá fazer equilíbrio orçamental com estes números ao fim de 4 anos? É por isso que isto é incomportável para as finanças públicas regionais. É por isso que já há, neste primeiro trimestre, uma redução da receita fiscal e julgo com a recessão económica, com menor atividade económica, com menos gente a descontar a trabalhar e mais gente no desemprego, a receita fiscal ainda vai baixar e, portanto, todo este plano vai por água abaixo. E eu entendo que este plano de ajustamento financeiro tem que ser renegociado, mais mês, menos mês, mais trimestre, a região vai ter que renegociar com o Estado este programa de ajustamento financeiro, porque não é suportável pelas famílias e pelas empresas da região. Justifica-se a moção de censura? O CDS tinha anunciado uma moção de censura ao Governo Regional. Então, se o inquérito que está a decorrer pela parte da Procuradoria-Geral da República concluísse que havia novas dívidas ocultas, obras que não tinham sido facturadas, que havia novas engenharias financeiras que nós não conhecíamos. Senhora líder do CDS. O CDS sempre disse. Senhora líder do CDS. O CDS sempre disse que as dívidas de hoje eram os impostos de amanhã. E tanto no plano nacional como no plano regional isto está a ser constatado. E
aqueles que diziam que isto era uma dívida abençoada, como o engenheiro José Sócrates. Estamos a falar da Madeira. O doutor Alberto João Jardim, agora estão a ver que afinal a dívida não vai ser paga por eles, vai ser paga pelos contribuintes, quer sejam empresas, quer sejam particulares. Eu acho que há todas as razões para censurar o Governo Regional da Madeira. Há todas as razões. Em primeiro lugar, porque o Presidente do Governo, enquanto líder do PSD, apresentou-se às eleições, conselho a conselho, com um programa que enumerava uma série de obras que não vai poder cumprir. Afirmo antes e depois das eleições que não haveria aumento de impostos na Madeira. Bom, não há outra coisa que não exista na Madeira que não seja aumento de impostos. Subiram todos. E de que forma? E, portanto, há razões, naturalmente, para censurar o Governo O CDS vai apoiar esta moção no Parlamento Regional. Votará a favor da moção de censura. Sempre que o Presidente do Governo e líder do PSD tem dificuldades, quer no seu governo, quer no seu partido, levanta o espantalho do separatismo. Isto não é novo. E, portanto, o que nós temos que constatar é que foram as políticas financeiras dos governos regionais do PSD, do Dr. Alberto João Jardim, que nos levaram a esta dependência do exterior. Foi a pesada dívida de 6,5 mil milhões de euros que nos conduziu a esta dependência, quer da solidariedade do Estado, quer das verbas da União Europeia, quer dos empréstimos bancários, que agora já não existem. Mas é bom lembrar que o Estado português, e na perspectiva dos 4 anos e da viabilidade da independência da Madeira, que de vez em quando é alvitrada por algumas figuras do PSD, é preciso não esquecer que todos os impostos que são gerados na Madeira e são cobrados na Madeira são receita da região. Que o Estado assume o pagamento das Forças Armadas, das polícias, da Justiça, da Segurança Social, do subsídio de mobilidade nos transportes aéreos e que, além disso, transfere para a região, a título de cobertura dos custos de insularidade, 300 milhões de euros por ano. Ora, se não fossem estas receitas, como é que a Madeira poderia sobreviver? Portanto, estar a falar de separatismo, estar a levantar a bandeira da independência. Mas como? Se nós não temos meios próprios nem recursos para viver, porque a governação do PSD levou a Madeira a uma maior dependência financeira de entidades externas, neste caso, o Estado. Segundo por aqui o programa Parlamento. Despeço-me até à próxima semana. Agradeço por nos ter acompanhado.